Boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um Estúdio Inter que começa ao vivo, agora, diretamente pela TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV e também transmitido para o Brasil e mundo através do nosso site www.tvriopreto.tv. O pessoal já está decorando essa minha frase, acho que eu preciso mudar a minha abertura, viu, gente? Vão mandando sugestões aí, boa tarde diferente, olá, estamos chegando, alguma coisa que dê uma repaginada no nosso início de tarde. Mas não importa a forma como a gente começa o programa, o importante é que cada dia a gente procura trazer para vocês informações, coisas que possam agregar no seu dia a dia e fazer a diferença em sua vida. No programa de ontem, nós conversamos com o Dr. Daniel Kruszewski, que falou para a gente sobre a nova legislação do bullying. Uma coisa que vem acontecendo com uma frequência maior do que nos tempos antigos. Antigamente a gente até brincou ontem que era uma coisa mais levada em tom de brincadeira, em tom de gozação, e hoje a história tomou uma proporção muito maior, que é necessário que haja uma legislação mais efetiva para que a gente possa ter um controle maior dessa história. E para entender um pouquinho mais como é que funcionam os agressores e as vítimas de bullying, a gente trouxe hoje a nossa querida psicóloga Sandra Kerbaui, que está aqui, muito querida, ela sempre vem em volta, né? Adoro, ótimo, né, Fabiano? E quem me ajuda no bate-papo é o nosso super Fabiano, nosso engenheiro decorador. E que, menino, Sandra, é uma doideira esse negócio de bullying, né? Parece que tomou uma proporção meio que desenfreada. A gente até estava conversando antes do programa entrar no ar, que assim, será que tem uma interferência da família? Será que há um reforço da família? Será que é só entre o círculo de amizade? Será que é só naquele momento escolar? Como é que funciona tudo isso? Bem-vinda, querida, obrigada. Muito bom ter você aqui com a gente. Vamos tirar todas as dúvidas e poder entender um pouquinho desse universo que cada vez é maior, né? E tentar controlar o melhor, né? Eu acho que essa é a palavra certa, né? Controlar um pouco melhor esse tipo de comportamento, né? Esse tipo de agressão, né? Que o bullying é uma agressão, né? Uma agressão repetida, tanto física quanto moralmente, né? E pega muito na criança e no adolescente, né? E o local que eles mais se encontram, no número grande de pessoas, é a escola. Por isso que o maior número de incidentes é dentro da escola. Do ambiente escolar, né? Isso, exatamente. Tanto é que ontem a gente ficou sabendo na história nova dessa legislação, Fabiano, que assim, a escola também é responsabilizada caso hajam casos de bullying pela vítima e pelo agressor. Ela é responsabilizada também. É muito sério isso, né? Onde ocorreu essa agressão. Então, o local foi a escola. Então, a escola, ela é responsabilizada, sim. Então, vamos começar a entender um pouquinho como é que funciona isso. Como é que funciona a cabeça do agressor, do que provoca, do que comete o bullying, né? A característica do agressor, as características, né? quando a gente pode, por exemplo, de repente, você está lá, a gente que é professora, você, está na sala de aula, como é que a gente faz para identificar se dentro daquele ambiente tem algum possível agressor? Um agressor que está desencadeando aí esse tipo de, vamos dizer assim, ou de uma fala, com discurso, com comportamentos, né, que está ofendendo o outro colega de várias formas e repetidas vezes. Geralmente, a característica do agressor, ele é uma pessoa, né, um jovem, uma criança, que se preocupa muito com a própria imagem, né, se preocupa com ele. Né? Então, ele quer estar sempre com uma imagem assim perfeita, ele não se sente tão culpado, ele acha que ele sempre tem razão, ele quer manter o controle de tudo. Ele é sempre o mais social, será? Aparentemente. Isso, aparentemente. Ele gosta que a atenção seja só Seria dele. O popular. O popular. Um perfil um pouco mais popular dentro da sala ou dentro daquele grupo. Mas ele não sabe conversar muito bem. Ele apela com facilidade. Por isso que ele agride, na verdade. Por isso que ele agride. Então, ele perde, assim, o controle. Então, ele ataca muito. Então, fisicamente, né? Então, é uma pessoa, assim, que ele... Sabe aquele do senso comum que a gente fala assim, tem o estupim curto? Né? Ele é bem nesse estilo. Né? Só que ele quer ser o centro da atenção. Ele quer ter o controle de tudo. E para ser o centro da atenção, ele acaba provocando a dor e a discórdia no outro, né? Isso, e ele também não entende como que o outro suporta tanta agressão, porque ele não aguenta. Então ele tem raiva, e essa raiva motiva com que ele faça mais vezes. Isso, exatamente. Que loucura, né? E acaba virando um ciclo, porque daí os amiguinhos que querem ser igual acabam fazendo a mesma coisa, ele quer que os amigos puxa, imitem isto, né? Então ele traz esses amigos perto dele. Né? Ele não é nada se esses amigos não estiverem por perto.
Tanto é que a gente vê em alguns filmes americanos, né? Agora que você falou dessa história dos amigos, alguns filmes americanos mostram isso muito claramente, até porque o termo é americano, acho que foi Isso, identificado foi com bem inglês, mais intensidade lá inicialmente, e em alguns filmes a gente vê nitidamente aquele grupo que é comandado por um líder que vem sempre com mais 4, 5 amiguinhos e que vão pegar uma vítima, né? E aí vem o grupo Eles todo. eles elegem a vítima. Que Né? Os próprios, loucura eles isso, elegem né? a Geralmente vítima. é o mais fraco mesmo. Aparentemente. Também, né? É que eles elegem assim, o que ele tem que eu não consigo ter e me irritaria. Então, eles fazem essa votação, né? Então, eles elegem dessa maneira. Que loucura, Agora, né? geralmente, a característica também desse agressor, ele não ocorre dentro da escola, vem dentro da família. Eu ia Então, até ele perguntar sofre. isso. Como é que funciona esse agressor dentro de casa também, porque né? ele Se fora cresceu- ele tem esse isso. comportamento, como é que ele é dentro Ele de foi casa? apreendido, né? Sim. Então, ele foi apreendido. Então, geralmente, são crianças que também sofrem agressões dentro de casa. Mas agressões, gente, é interessante colocar o seguinte, às vezes os pais não estão batendo fisicamente, mas estão esquecendo de educar. Então, às vezes, a mãe sai para trabalhar, fala assim pro seu filho de 10, 11 anos, deixei a comida para você guardado, vai lá e come. Quando ela volta, ela não vai ver se ele comeu, se ele comeu realmente aquilo que ela deixou. Então, ela não tem essa preocupação, né, de cobrar isso do filho, né? Chegou a hora de dormir, vai dormir, né? O que o pai está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que ele está cuidando do filho, que está prestando atenção no filho. Existe regra, né? Que tem regra, que ele é amado. Existe uma rotina, que a vida da gente é feita de uma Mas rotina. parece que tá né? mais fácil não falar. Aí os pais não falam, isso se torna uma agressão. Ninguém está cuidando será de que, mim. Será que ninguém tá também não vivendo. falam com a ideia de que, assim, como a maioria das mulheres hoje trabalha fora, os pais também trabalham fora e tudo mais, aquela coisa assim, eu não vou recriminar, porque como eu não fico com ele, então eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Senão ele não vai me amar. Senão ele não vai me amar. Tem essa... Tem essa história, sim. Né? Falou, olha, como eu estava ausente, então para suprir a minha ausência, eu não vou incomodar o meu filho. Né? Quer dizer, você está esquecendo de educá-lo também. Mas é um raciocínio inverso, né? Inverso, você tem que educar. Perigoso, na verdade. E perigoso, né? No fim das Porque contas. ele pode é ser perigoso. seu agressor, talvez no futuro, Mais né? tarde, você não está pondo limite nele. A função dos pais continua. Os pais podem trabalhar fora de casa? Claro, devem. Né? Só que o momento que você está em casa, você está dentro de casa, esteja lá dentro, esteja presente. Admita a postura, né, de pai e mãe e faça ela exercer, né? É prazeroso ser pai e mãe, é prazeroso voltar para casa, né? Então, você estava trabalhando, quando você retorna, tenha prazer de retornar. Doutora, na verdade, né, ser pai e mãe é uma opção, né? Sim. A pessoa tem que ser pai e mãe, né? Eu acredito que tem muitas pessoas hoje tendo filho porque é uma coisa da sociedade. Vamos ter filho. Mas talvez a pessoa não esteja pronta, não tenha habilidade. Não é obrigatório você ser pai exatamente. ou mãe, né? Eu acho Talvez que é a pessoa isso que se você tá querendo perde dizer. um pouco nessa história, né? Acho que tem que ser uma coisa planejada. É uma caca, né? A gente vive num mecanismo social que é assim, você começa a namorar, você tá namorando, vai casar? E Você não vai casar? Aí você Depois casa. casa, Você vai ter filho? Mas você não vai ter filho? Como você não vai ter Ainda? filho? Você Você não não tá teve filho grávida? ainda? Aí começa todo um cobrança. processo. É uma cobrança. É uma cobrança. Que assim, quem foi que disse que todo mundo tem que ser pai e mãe? Quem foi que disse que todo mundo nasceu para ser trabalhado da mesma forma, né? As pessoas têm suas maneiras individuais. E o espaço do outro deve ser respeitado, né, Sandra? Isso, a opinião do outro deve ser respeitada, sim. Agora, a partir do momento que você tem seu filho, é maravilhoso, né? A paternidade, a maternidade, ela é maravilhosa. Né? Agora, o seu filho não vai te ocupar 24 horas do dia. Sim. Mas naquele momento que você está ali, vai ver se ele realmente comeu, o que ele está comendo. Né? Participa, converse com seu filho. Né? Pergunta para ele como que foi na aula, o que aconteceu de ruim. Né? Se está tendo alguns aborrecimentos, se não estão tendo. Né? Para ele sentir um apoio Em alguns né, da anos família. parece que ficou meio digital a família, tem isso também, né? Virou uma família virtual. Porque você vê num restaurante, tá um casal, um filho pequeno, uma filha de 12 Todo mundo anos, no celular. um no tablet, as pessoas. O casal parece que não conversa. Então o filho já não conversa. E não tem mais aquela coisa que a gente, vamos almoçar todo mundo junto, né? Ou jantar, pelo menos. Vamos fazer um lanche, tá? Pai, mãe. E aí, como foi teu dia, né? Pera, já não tem jeito. Não saia daí, que a gente volta a falar mais desse assunto no próximo bloco. Um rápido intervalo e a gente já vem.
Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Ligeirinho, já fomos e voltamos e vamos continuar falando sobre bullying. No primeiro bloco, nós falamos sobre as características do agressor, como é que ele funciona, como é que é essa dinâmica. E agora, neste segundo bloco, a gente vai entender um pouquinho como é que funciona a vítima. Como é que a gente pode identificar que alguma criança ou um adolescente está sofrendo o bullying ou tem alguma interferência negativa. Como é que funciona isso, Sandra? Porque às vezes a criança ou o adolescente, ele é muito fechado, ele não se abre para os pais, não conta, não comenta nem com os outros amigos. Como é que funciona a cabecinha desse indivíduo? Chega a partir o coração, pra entender né, o que está acontecendo. Para entender o que está acontecendo. Exatamente, né? É importante o seguinte, a escola, ela tem que estar muito atenta, né? A professora tem que estar atenta. Às vezes, dentro da sala de aula, eles fazem uma brincadeira, colocam um apelido, que no momento parece ser engraçado. Né? Mas isso pode estar ofendendo a criança, pode estar mexendo com ela. Às vezes nem mexeu, né? Passou despercebido, tudo bem. Mas se aquilo começar a se repetir, né? Então essa criança, ela geralmente, ela não vai demonstrar isso na casa dela. Ela chega quieta, ela vai direto para o quarto. Os pais começam a perceber alguns comportamentos assim. O filho não quer ir para a escola, né? Começa a sentir dores na hora de ir para a escola. Fala, eu estou com dor de barriga, eu estou com dor de cabeça, né? Inventa algumas doenças. Começa a criar uma dinâmica de se afastar daquilo, né? Isso, exatamente. Né? E é uma tristeza muito grande, fica muito tempo isolado, né? Não quer sair, não quer brincar mais, né? Mal quer conversar. Então os pais começam a ficar, né, aguçados. O que está acontecendo? Tem que conversar com seu filho, né? Dar abertura. Porque às vezes o filho com medo, né, não comenta com os pais. Isso, né, com medo dele estar errado, né, com medo de ser punido. Talvez ele tiver uma barreira ali que realmente talvez existe em alguns casos, né? Que o pai e a mãe nem percebe. Nem percebe. Né? E o filho vai cada vez mais se afundando e o pai e a mãe... E aí a coisa pode tomar uma proporção pior, né? Porque aí a partir dessa fuga ele pode acabar desenvolvendo outras coisas, outras neuras, ou uma violência e aí tem um problema muito maior, né? Porque nós aguentamos, suportamos o ser humano, nós suportamos uma agressão, né, moral, por exemplo, durante um tempo. Né? Nós temos um limite. Passou disso, nós podemos aí desencadear, né, um comportamento, às vezes, muito fora da ética, dos princípios morais nossos. É uma loucura, né? Aí eu fico pensando assim, como é que funciona a cabeça dos pais? Como é que eles podem tentar ajudar essa criança ou esse adolescente? Como é que eles podem Tem que ouvir o seu filho, né? Ouvir o filho, né? Não tomar muito partido nessa hora, né? Não reforçar. Né, porque a gente vê em alguns casos o reforço, né? O reforço. Ah, mas te chamaram disso na escola? Mas como? Por quê? E aí já entra também um lado agressivo também de quem está recebendo a notícia, né? Exatamente. Então ele não tem esse apoio. Daí ele vê, tem medo, né? Aí acaba criando. A casa tem medo, mas você se sente assim? Né? Você se percebe assim, meu filho? O que está acontecendo? Vamos conhecer esse meu filho melhor. Né? Vamos ajudá-lo a construir defesa para que ele possa sozinho, né, conseguir pôr um limite nessas pessoas. Então conversar e depois ir procurar a escola. Porque a escola, querendo ou não, tem um papel fundamental, né? Porque a criança acaba passando boa parte do dia dentro do ambiente escolar, né? E um número grande de pessoas, que lá você não está só no aprendizado, né, do conteúdo da sala de aula. Você está se relacionando, né? Você está aprendendo a competir, a conversar, a fazer amigos, né, a conquistar.
Né? Então é um aprendizado em todos os sentidos para nós. Pode Ela é muito direcionar importante. totalmente errado, né? Ô Sandra, como é que a gente teria condições de agir, por exemplo, no tal do bullying digital, no bullying virtual? Porque você Esse daí... está do outro lado do computador, né? Você isso. não tem efetivamente contato com aquela pessoa, você não tem contato físico, você não tem contato social com Mas ela, nós a não ser o social percebemos da isso. rede, né? Olha, você recebe uma imagem, né? Então, se você compartilha essa imagem, você percebe que ela tem conteúdos agressores ali dentro. Né? E você compartilha. Então, um coleguinha, vamos supor aí, do 7º ano, 8º ano do ensino fundamental. Então, ele tem o celularzinho dele, ele recebe uma imagem de um outro colega que está recebendo, né, que a vítima, né, recebe uma imagem enviada pelo agressor, né, de alguma imagem dele que vai aí depreciá-lo. Ele vai e compartilha. Então ele também é cúmplice dessa agressão. Sim. E Pode a se tornar coisa viral, torna- porque daí vira uma coisa sem proporção. Exatamente. Alguns casos que a gente tem visto aí na mídia. Então né? a gente fala assim, tem o bullying está ocorrendo, mas tem uma criança que não sofre o bullying, mas ela está vendo o que está acontecendo, mas ela está calada. Né? Então ela também é culpada, de certa maneira, sim. Ela tem que avisar a família dela. Falou, está acontecendo isso, não comigo, mas está acontecendo com um coleguinha. Né? Olha o que eu recebi no meu celular. Mostrar para um professor, para um O pedagogo. professor, né? Tem o diretor, tem o assistente, tem o supervisor ali dentro da escola. Ela pode mostrar, né? O coordenador. Então, chegar e falar, estou recebendo isto. Né? Ou avisar a mãe, que às vezes ela fica com medo de avisar a escola. Né? Então, Talvez avisar tenha a medo mãe. do agressor, né? Fica Que mesmo que ele não sabendo. Ainda sofre fazer bullying, pior mas ele tem dentro, medo. né? Porque sabe que ele É. pode fazer com ele, né? Exatamente. Que doideira isso, né, Então, gente? É a cabecinha da Não, criança. chega a ser assustador, porque a gente está falando disso, ameaçador, nós somos né? adultos, né? E a gente consegue ter um discernimento, uma clareza de raciocínio para enxergar e ir colocando limites para essa história. Aí quando você pega uma criança de 9, 10 anos, ou até menor, Isto. ou naquela fase de adolescência que já não tá. Eu falo que pra menina eu acho que é uma das coisas piores, porque a menina chega numa fase da idade que ela não tem nem cara de mulher ainda e nem tem mais cara de criança. Ela fica naquela fase do meio tempo que é nem uma coisa nem nem outra. outra. Que daí é o problema. E se ela tem Mas uma o atitude... menino também, ocorre a mesma os dois, coisa né? com ele. Mas é que a menina tem a coisa do corpinho, né? Que começa a desenvolver o seio, A vai ficando a cintura, vai ficando mais torneada. E ela entra numa fase que é nem. E é o momento que eu acho que ela mais sofre agressões em relação à estética. Né? Porque... Que é importante para a mulher, né? Essa aparência, exatamente. essa conquista. O menino, ele é meio desligado, até uma certa idade, ele é meio desligado de estética. bermuda, vai de mais bermudão, larga, não tá muito isso. preocupado com isso. Agora, a menina não, ela olha para celebridades na televisão, ela se projeta naquilo, e aí ela não consegue chegar naquilo. Aí vira a amiguinha do lado e fala assim, nossa, mas que cabelo. Acabou, já não pode falar do cabelo da amiga. Não Não, pode. jamais. É bullying. É bullying. Quando eu chegar aqui e o Jair e o Adolfo falarem pra mim que meu cabelo tá esquisito, isso é bullying também comigo, viu? É que diferente pode atrair o bullying mais fácil, né? O diferente bullying, entre aspas, eles são né? atitudes Diferente, né? repetitivas, né? Exatamente. Que tentam machucar. E aquele Que que, você tenta acha machucar. muito corretinho vai E espizinha o outro. não saia daí. A gente vai de novo para um rápido intervalo e voltamos no próximo bloco com a querida Sandra Kerbal e falando um pouquinho mais sobre bullying. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca,
somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Já voltamos e eu tenho que mandar beijo pra galera que nos acompanha pela internet. Turminha de Rio Preto, sempre aqui, ó, ponta firme. São Paulo, Araçatuba, Bebedouro, Recife, Umuarana, Bauru, Ribeirão Preto, Santo André, Lagarto, que fica em Sergipe, é isso, Marina? Muito bom. Mirandópolis, Simão Dias, Brasil, Índia e Estados Unidos. Ah, trem bom, adoro quando a gente tá bombando na internet. Lindo, lindo, lindo. Muito bom, né, Sandra? Ótimo. Ó, a gente ontem estava conversando com o doutor Daniel e a gente estava entendendo um pouquinho como é que funciona a legislação, né? Que ela acaba se amparando de leis já vigentes, Isso. como a do abuso sexual, o assédio moral e uma série de coisas. Então agora a gente já entendeu como é que funciona a legislação, já entendemos como é que é o comportamento da vítima, do agressor e como é que a gente pode ajudar. Que é o mais Tanto importante um como o nessa outro. situação, É porque eu né? penso É assim, se a verdade. gente tiver condições de combater o acontecimento disso, uma prevenção, ou aconteceu, como é que a gente pode tentar ajudar essas pessoas? Olha, o papel da escola, né? Vamos focar um pouquinho a Sim. escola, Isso. que geralmente esses problemas ocorrem lá dentro mesmo, como você já havia colocado, Aham. né? Então, o professor atento. Então, vamos começar dentro do conteúdo, do plano do professor, o plano de aula dele, ele colocar atividades feitas em grupos, mas como dinâmicas, né? De solidariedade, de aprender a lidar com os diferentes, com dinâmicas de grupo que mexem com a sala de aula toda. Que não vai trabalhar só o conteúdo da matéria, vai trabalhar o Isso, indivíduo, acaba né? trabalhando o cidadão por cidadão, inteiro. Né? Você está desenvolvendo essa postura neles. O de respeito a si, né? Se E ao respeitar, isto. E, consequentemente, você respeitar o outro. Né? Ter mais paciência, né? Aceitar o outro que não gosta das mesmas coisas que você. Né? Ou que não tem a mesma altura que todos têm na sala de aula, não tem o mesmo peso, né? Então que não gosta das mesmas cores, né? Ele gosta de usar roupas assim ou assado, mas aceitar isso, aceitar as pessoas, né? Como elas são. E perceber que você também é diferente para o outro, Nós somos todos, né? né? Todos diferentes. Nós também Todos somos diferentes para o outro, né? Então a escola tem esse papel, né? Ela pode fazer isso dentro do conteúdo da matéria. Né? Não vai desviar de nada no papel Até do porque professor. a escola tem um papel fundamental na formação do intelecto desse indivíduo, né? Agora é importante... Da posição social que ele vai ocupar depois, enquanto ser um cara mais doce, mais amável, mais prestativo. É papel da escola mais também. solidário com as Sim. pessoas. Mais né? humano, né? Mais humano. Olhar para o outro como... É humanizar o cedendo, ensino, nós né? somos Humanizar o possíveis. ensino. Precisa, né? Agora o professor também tem que se trabalhar, né? Porque às vezes a própria postura dele, ele acaba fazendo diferenças na sala de aula. Às vezes sem querer, Sim. né? Dá muita importância para aquele aluno que estuda mais do que para aquele que estuda menos. Deixa de lado aquele que não dá tanta Isso. pitaco na aula, chama mais Aham. atenção pro outro, é complicado. Então nós isso. temos que dar uma olhadinha nisso também, que é importante. Você sofreu algum tipo de bullying já na sua vida? Não, eu acho que já, por eu ser homossexual, de repente quando eu era criança, mas eu nunca dei muita importância, né? Acho que isso vem talvez da criação mesmo, dentro de casa. Da família. Que era o que a senhora estava explicando antes. Isso. Então, eu penso que a gente talvez dá menos importância porque o outro está falando, você sofre menos. Sofre Lógico menos. que isso não é fácil, não é todo mundo que pensa assim. Mas quando você olha pro seu amigo e ele tá olhando para você diferente, olhe para ele que ele também é E diferente. manda beijinho no ombro pra E que ele. a vida vai seguir, né? E não tem porquê, na verdade. Mas lógico que existe um sofrimento em torno disso, com certeza. E como que é, assim, para a família, doutora, levar essa criança, por exemplo, de repente, para um acompanhamento psicológico, dependendo do caso? Olha, dependendo, né? Isso é importante, foi bem colocado. Às vezes o sofrimento ficou muito grande, muito intenso, né? Então ele já não quer mais para a escola, já não quer mais sair realmente, né? A família perde meio Então, que o controle um pouco, Isso, e né? a família já não sabe mais lidar com isso, que a própria família também está muito ressentida, né? E também eles têm dificuldades, eles têm que mudar de escola às vezes, Sim. né? Então, uma
ajuda. E só mudar de escola também não vai resolver, porque o problema Às vai vezes, estar no Se for interior carregar daquela o problema, criança, né? isso. Então, para melhorar esse autoconceito, essa autoestima dessa criança, essa visão que ele tem, né? Para ele aprender a se relacionar novamente, quebrar este medo, essa insegurança que pode ter desencadeado, aí sim precisa de tratamento, né? Sem Ou medo. vamos ver Sem o preconceito medo do também. tratamento, Sem né? preconceito do Porque talvez o tratamento. pai e a mãe pensem, mas eu não vou levar meu filho no psicólogo. Leva. Leva né? para ajudar. Leva que vai ajudar. Ainda Vai existe. ajudar o funcionamento da família também. Sim, talvez até a mãe, o pai eu tiver sou que da todo seguinte mundo vai. opinião. Bolsa Família, auxílio gás, essas coisas devia ter auxílio psicologia, porque todo mundo tinha que fazer terapia. Não é verdade? Não diria todos. Não, mas a é uma terapia, eu necessidade. penso que é assim, é um jeito de você se abrir com uma outra pessoa que vai te dar um outro ponto Sim. de vista que não faz parte do seu meio. É um jeito de clarear as ideias também, mesmo que você não tenha problema nenhum. Eu acho que a terapia Para organizar o seu pensamento. ajuda né? a te organizar, te ajuda a centrar a sua linha de raciocínio. filtrando, Por isso né? que eu brinco, que tinha que ter auxílio psicologia. Auxílio Rinil também, para cuidar das Mas ruas. tem algumas faculdades que oferecem esse tipo de trabalho, Tem, né? Tem. A maioria mas hoje Você tem, faz no uma final do inscrição, curso, você isso. consegue. Você tem, sim. Então dá e tem pra- curso de saúde também. Tem também. Né, que oferece terapia, Também se o filho tanto está na escola familiar pública, quanto... dá para levar no postinho, dá para pedir, conversar. O que eu penso é assim, não pode ficar parado. Percebeu alguma coisa de diferente, algum comportamento diferente do seu filho, seja ele um agressor ou ele uma vítima de bullying, tem que estar atento, Sim. tem que conversar com os profissionais da escola, conversar com os coleguinhas dele, porque às vezes ele não vai se abrir com você, mas você vai conseguir colher informações de quem está em torno dele e poder ajudá-lo. Porque uma criança que cresce também como agressora, ela vai se tornar um adulto agressor e talvez um agressor muito mais perigoso. E uma criança que cresce como vítima, ela também pode se tornar no futuro um Opa. agressor. Pode. Né? Sim, Tem pode. esse detalhe ainda. violentar. Ou ele chega até no suicídio, né, que também é uma coisa Então é muito E sério, ninguém não é quer brincadeira. isso pra ninguém, né, gente? Não. Todo mundo quer uma vida Nós queremos feliz. solução. Queremos solução, uma vida próspera. E acho que para fechar essa nossa linha de raciocínio, a Sandra tocou num aspecto muito importante. É trabalhar mais a solidariedade, a humanização, o respeito ao próximo. Eu acho que a partir do momento que a gente começar a enxergar esses pontos como uma linha a ser seguida, talvez as coisas venham a diminuir por aí, né? Exatamente. É uma esperança grande Tudo que se nós temos. organiza, né? Toda sexta-feira eu pergunto para os meus convidados assim, tem esperança de um mundo mais solidário, um mundo mais certeza. respeitoso? Hoje quem dá a resposta sou eu. É Ei, Sandra, delícia ter Nossa, você aqui adorei com a ter vindo gente. A também, nossa casa né? está sempre aberta para você. Obrigada, E toda Thaís. vez que a gente tiver dúvida, a gente Ótimo. corre para ela. Ótimo. Fá, obrigada, Tudo amigo. esclarecido. Tudo esclarecido. Para você que está nos acompanhando em casa ou pela internet, uma excelente tarde de quinta-feira. Ó, quase fim de semana. Aí, tá Hora de chegando. começar a Próximo. preparar. O Adolfo já falou que hoje vai passear. Então, assim, tá todo mundo se organizando. E amanhã, sexta-feira, já sabe, o nosso encontro está marcadinho aqui às 14 horas. Te espero, combinado? Beijo gigantesco, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.